Um bom dia para você, está no ar o programa Bola na Rede. Hoje, eu, Flávio Silva e Ernesto Dias. Bom dia, Ernesto. Ótimo e excelente dia para você, Flávio âncora. Que alegria falar e debater de futebol com você. É fim de semana e nós esperamos que você desfrute a sua família, desfrute os seus amigos. No programa de hoje, vamos debater o Vila Nova, líder do Brasileiro da Série B. O Atlético Goianiense, que arrancou um empate fora de casa. O Goiás, classificado à próxima fase da Sul-Americana. E, claro, a convocação da Seleção Brasileira de Futebol Feminino para a Copa do Mundo. Segure aí, porque está no ar o nosso Bola na Rede. Estamos de volta e mais uma vez, bom dia! Esperamos que você que está aí almoçando, que está nos acompanhando no seu smartphone, no seu celular, pelo computador, pela rede mundial de computadores, mais conhecida como internet, que você esteja desfrutando de muita saúde. Ernesto Dias, vamos começar o programa com notícia boa, aliás, notícia ótima. Ernesto, o Vila é o líder do Brasileiro da Série B. Bom dia, grande amigo. Grande amigo e grande telespectador, torcedor do Vila Nova. Mais uma vez, o Vila Nova, de parabéns, foi recebido em campo como se fossem jogadores da NBA. Você viu que entrada triunfal do Vila Nova? Você viu tudo isso, Flávio Silva? Gostou do que viu do Vila Nova também? Ô Ernesto, gostei muito do Vila dentro de campo. Estou gostando muito da atmosfera que está cercando essa campanha do Vila. Tá tudo dando certo pro Vila Nova. O Vila venceu a Tombense 1-0 dentro de casa e contou com o Botafogo Paulista, que venceu o Novo Horizontino. Então o Vila pulou a liderança do Brasileiro da Série B. Ô Ernesto, não basta apenas ter talento, você tem que ter sorte também, amigo. Com certeza, e o Claudinei que exalta esse clube a cada momento, Flávio, a gente vê que realmente o Vila está comprometido e quer sim ser um dos líderes. Já pensou o Vila campeão da Série B? Será que é isso que a torcida espera? Será que é isso que nós vamos ver? Dois clubes que vêm aí de grande talento. O Atlético também tem que estar lá. Deve se manter e buscar também uma equipe à altura. Mas falando de Vila Nova, Flávio, o Vila amanhecer assim na liderança da Série B, que alegria para a torcida. Ernesto, eu digo mais, eu vou além. Eu acho que isso não é um anseio só da torcida vilanovense. Claro que os outros torcedores não vão a público dizer que estão torcendo para o Vila. Mas eu tenho praticamente absoluta certeza que todo torcedor do futebol goiano espera, mesmo dos times adversários, espera um Vila no Brasileiro da Série A. Vale ressaltar, eu quero falar agora de dois torcedores fanáticos, que são grandes amigos meus. Um é torcedor do Goiás fanático, que é o Sérgio. O Sérgio, ele mandou um WhatsApp para mim, olha, ressaltando que o Vila hoje é uma grande equipe. Para você ter uma ideia, um torcedor fanático do Goiás, que respeita um vilanovense, que é o Paulinho também, que é torcedor do Vila, manda logo prints para mim. Já mandou o Vila no print da primeira colocação, Sérgio Ricardo e Paulo Sérgio Santos Silva. Um é filho da Dona Eli, o outro filho da Dona Helena. São dois torcedores fanáticos que não brigam e que um reconhece o outro, e é preciso isso. O Vila, mais uma vez, eu falo para você, Flávio Silva, tá de parabéns, quer realmente estar na Série A, é o primeiro colocado, e é isso. É isso que alegra a torcida, que alegra o nosso programa. O Bola na Rede tá sim com o Vila Nova. É isso, a nossa equipe acompanhou tudo o que aconteceu na vitória do Vila Nova frente ao Tombense e também ouviu as notícias que estão pairando lá pelos lados do Tigrão. E olha, Flávio, que o jogo caminhava para um empate, hein? Mas Guilherme Parede, veja aí os melhores momentos. Curta seu sabor, viva seu lugar. Pate. Melhores momentos. O Vila Nova sofreu, mas venceu o Tombense por 1-0, com um gol de Guilherme Parede, aos 45 minutos do segundo tempo.
O jogo foi realizado na noite de terça-feira no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, pela 14ª rodada do Brasileirão Série B. A torcida festejou muito a vitória que deixou o Vila Nova na liderança isolada, com 30 pontos, um a mais do que o Novo Horizontino, que em casa perdeu por 1-0 para o Botafogo de Ribeirão Preto. Além disso, o Sport empatou com a Chapecoense por 1-1 e ficou com 28 pontos em terceiro lugar, na frente do Criciúma com 27, e que fecha o G4, zona de acesso. Após sofrer sua 9ª derrota, o Tombense permanece com 9 pontos em penúltimo lugar. Aos 4 minutos aconteceu um lance incomum, que acabou com a expulsão do volante Bruno Silva, do time mineiro. Capitão do time, ele foi reclamar com o árbitro Arthur Gomes Rabelo, do Espírito Santo, sobre a marcação de uma falta e recebeu o cartão amarelo. Ao levantar o braço, Bruno Silva tocou no cartão, que se quebrou em 2 partes e caiu no gramado. O árbitro entendeu como uma agressão e não como um ato involuntário, expulsando o volante. Os mineiros reclamaram muito e sobrou cartão amarelo ainda para Wesley e para Léo, goleiro reserva. O jogo seguiu e Caio Dantas, numa cabeçada de cima para baixo, quase marcou aos 30 minutos. Mas o goleiro Felipe Garcia fez grande defesa ao espalmar para escanteio. Ao término do primeiro tempo, foram 13 finalizações do Vila Nova, soberano em campo. No segundo tempo, o Tombense, mesmo com o jogador a menos, ainda tentou ir ao ataque. Keké chutou de longe e quase surpreendeu o goleiro Denis Júnior, do Vila Nova, aos 6 minutos. Mas quem dominava as ações era mesmo Vila Nova, que teve outra chance de cabeça, aos 18 minutos, de Guilherme Parede. Mas Felipe Garcia fez a defesa mandando a bola para escanteio. Aos 25 minutos, Parede arriscou chute de fora da área e o goleiro, de novo, mandou a bola para fora. Depois disso, o Vila Nova pareceu estar cansado. Mas tentou, na base da pressão, marcar seu gol. De tanto insistir, marcou o gol da vitória aos 45 minutos num chute cruzado de Guilherme Parede, que desviou na defesa e entrou no canto direito do goleiro Felipe Garcia. Final de jogo: Vila Nova 1, Tombense 0. A gente fica feliz com o resultado, né? Eu acho que o primeiro tempo, né, a gente logo no início do jogo ficou com um jogador a mais. Eu acho que no primeiro tempo a gente acelerou um pouquinho demais o jogo, não tivemos a paciência para rodar a bola, para tomar as melhores decisões, às vezes fazer um cruzamento mais na linha de fundo, trocar passe para infiltrar, né, e que o gol saísse mais naturalmente. A gente quis forçar muito a situação, finalizando muito de longe, cruzando bolas na intermediária. Enfim, satisfeito com o resultado, né, mais ainda com a liderança. A gente sabe que ainda está muito cedo na competição, mas é importante a gente estar sempre nas primeiras posições, continuar ganhando. Com relação à janela, preocupa um pouco o que os outros vão fazer, né? Eu acho que a gente não tem muito o que mexer. Eu acredito que os jogadores aqui do Vila, eu não vejo, né, até por esse ambiente que a gente tem aqui, jogadores que possam querer sair, né? A não ser que seja uma coisa muito fora do normal, não vejo, né, mesmo, né, o Parede vem fazendo gol, o Caio Dantas, o pessoal que vem fazendo gol aí, a defesa nossa que é muito pouco vazada, deve estar chamando a atenção também. Eu acho que temos jogadores fazendo um grande campeonato, mas eu acredito que até pelo momento que a gente vive, eles vão optar por ficar aqui, fazer história no Vila, né? Falo por mim, eu em nenhum momento ia pensar agora em sair do Vila, acontecesse o que acontecesse. Eu ia querer ficar aqui, cumprir meu contrato, porque eu estou vendo uma chance de fazer história. Então acho que eles estão vendo a mesma coisa que eu. Se puder contratar 1 ou 2 peças aí para reforçar, a gente vai contratar pontualmente, mas caso contrário a gente vai com esse grupo que a gente tem, que tem mostrado que é um grupo muito forte. Mas volto a frisar, nesse momento não teria nenhuma intenção de deixar o Vila Nova. Eu acho que a gente está fazendo um grande trabalho. Eu acho que os jogadores confiam em mim até nesse sentido, saber que eu vou ficar com eles aqui o tempo que for necessário, que a diretoria julgar necessário, independente de qualquer coisa que aconteça. A minha intenção é permanecer aqui e como eu falei, tentar fazer história aqui no Vila. Nosso elenco nosso aí conseguiu se reinventar. Essa atmosfera aqui que a torcida está fazendo aqui no Oba é um negócio maravilhoso. A atmosfera do clube, né? Eu mesmo não tinha passado como dirigente esses momentos, né? Só Série C, campanha fugindo de rebaixamento, eliminações. Para nós também é muito novo, mas nós preparamos o Vila para isso também, né? De desfrutar um pouco desses momentos, né? Acho que o que a gente está deixando legado para o clube aqui, a gente sabia que esse momento ia chegar. Graças ao Papai do Céu abençoou para a gente também sentir um pouco também disso. É lógico que tem muita coisa para acontecer ainda, muita água para passar debaixo da ponte, mas nós estamos no caminho certo. Tá aí, ouvimos as notícias do Vila Nova. Ernesto Dias. Para você ter uma ideia, né, que pela primeira vez o Vila tem toda essa competência, né, Flávio? A gente observa aí.
Ô, Ernesto, eu digo mais, eu acho que o maior trabalho do Vila Nova hoje está fora de campo. A diretoria do Vila tem que trabalhar para conseguir ali manter jogadores, inclusive o técnico. Por quê? Ralf, o Paredes, Neto Pessoa e o Gelado, não é oficial, mas notícias dão conta de que receberam propostas, além do técnico. O técnico já disse que fica porque firmou um projeto com Vila Nova, só sai se a diretoria não o quiser. E lembrando, o Ernesto Dias, que neste sábado tem Atlético Goianiense e Vila Nova. É o que falávamos, você também perguntou no passado, quem é o maior elenco hoje? É o do Atlético, é o do Vila? A gente sabe que é o do Vila. Dou parabéns novamente ao presidente Hugo Bravo, esse guerreiro, esse policial, que muitas vezes o povo fala assim, não, o policial é um cara truculento. Não, ele tem resolvido o problema do Vila Nova. Você está de parabéns, Hugo Bravo, e eu creio que você vai estar aí mantendo todos os esforços para manter esse plantel do Vila Nova. Você tá louco sair esses 4 jogadores? Desmonta o Vila. E a gente sabe que cada um tem preço, viu, Flávio? Cada jogador ali, até mesmo o técnico Claudinei, que se mostrou dedicado, diz que só sai se ter uma proposta muito alta e que a diretoria não vai deixar isso acontecer. O Vila não pode ser desmontado agora, Flávio Silva, de forma alguma, é o meu pensamento, tem que manter essa equipe aí. E o Claudinei disse que precisa agora, no mínimo, ou no máximo, 3 jogadores. Se abrir os portões agora 3 de julho, o Claudinei aí contrata, ele não me falou quem seria, qual a posição, mas o Vila não pode ser desmontado. Ô, Ernesto, para esse confronto, Vila Nova e Atlético Goianiense e Vila Nova. Primeiro vamos falar do Vila. Qual estratégia o técnico do Vila deve usar nesse confronto? Lembrando que é no Antônio Ascioli, né? É na casa do Atlético Goianiense, é na casa do Dragão. Lembrando que contra a Tombense, ele colocou em campo 2 atacantes, finalizou com 3 porque viu que dava para vencer e venceu. Frente ao Atlético Goianiense, será que a defesa é a melhor estratégia? É um Vila que vai para frente para matar o jogo? Como deve entrar em campo o Claudinei com o Vila Nova para enfrentar o Atlético Goianiense? Eu penso a mesma trinca ali na defesa, porque Doma, Gelado e o próprio Xerifão estão mantendo a equipe estática, ou seja, a melhor defesa do campeonato, a menos vazada. Deve também manter esse trio de ataque aí. O ataque do Vila tá bom, tá bem, não deve mexer no time. Time que tá ganhando, não se mexe, Flávio. Time que tá ganhando, não se mexe. Ernesto, que peso tem uma vitória ou uma derrota num clássico Atlético e Vila Nova? Lembrando que o Vila é líder do Brasileiro da Série B. Uma vitória representa o quê? Uma derrota representa o quê nesta campanha vilanovense na Série B? Para o Vila Nova, uma derrota para o Atlético vai ser o Vila ajudando o Atlético. Eu penso dessa forma. Um empate é um possível quebrantamento do Vila. A vitória nem se fala. A vitória é a continuação desse time que só tem que ser exaltado. O jogo de Atlético e Vila, a gente já sabe pelo Campeonato Goiano, são 2 equipes equilibradas. O Atlético às vezes tem vantagem, o Vila também às vezes tem vantagem. Mas no momento, eu até creio que o Vila está melhor. É perigoso amanhã o Vila conseguir mais uma vitória em cima do Atlético. Final. E você? Continue nos acompanhando. Vamos a um breve intervalo. Na volta tem mais futebol. Quat tá ligada. O lugar onde você vive tá aí dentro de você. Pode ser um cheirinho, um gostinho. Nosso país tá cheio de países, uai. Meu país feijão tropeiro. Meu país viaduto Santa Teresa. Meu país cachoeiras. Meu país sertanejo. Quat quer saber qual o gostinho de viver no seu país. Quat, curta seu sabor, viva seu lugar. Estamos de volta com o seu Bola na Rede. O assunto é o clássico do futebol goiano, Ernesto. Atlético e Vila Nova. No bloco anterior discutimos o Vila Nova. Agora vamos falar de Atlético Goianiense. O Atlético,
para enfrentar o Vila Nova. Qual a melhor tática para esse confronto pelos lados do Dragão? A gente vem falar de Atlético, sabe que o Atlético veio de um empate aí contra o ABC, Flávio. Foi um jogo fraco. Dá para ter tirado mais? Olha, o ABC, eu vou te falar, o ABC é o último colocado. O último colocado da Série B. O Atlético tinha tudo para se restabelecer e está numa posição melhor. Ernesto, eu digo mais, olha, não estou aqui querendo tirar os méritos do Adson Batista, mas o Adson, nessa temporada, ele foi pego com as calças curtas, sabia? Foi pego com as calças curtas. O Adson não esperava esse início aí, esta Série B, pelos lados do Dragão, tão difíceis como está sendo, né? Eu acredito que o Adson esperava o Atlético ali dentro do G4, ou brigando ali próximo, muito próximo do G4. Tanto é que começou bem, foi campeão goiano. A gente acreditava aí no protagonista Luiz Fernando. Onde está você, Luiz Fernando? A gente acreditou muito. É um time de um jogador só. Agora veio o Bruno Tubarão, não consegue sozinho realizar. Haldfrey também não consegue levar o Atlético adiante. O Adson Batista tinha que ter contratado alguns jogadores já no final do Campeonato Goiano. Teve tempo para isso. Agora esperou a segunda abertura dos portões. Não sei se ele vai trazer jogadores de fora e se isso vai resolver o problema do Atlético. Eu já não vejo o Atlético mais, Flávio, no G4. Ele tem que se manter na Série B, que não está fácil. Empatar com o último colocado, vale ressaltar, eu quero até lembrar aí com o torcedor fanático do Atlético, é o nosso grande amigo, o Kleber, ali do Posto Garavelo. Ele é apaixonado pelo Atlético. Mas ele quer que eu fale bem do Atlético, mas eu não tenho como falar. Mas não está muito cedo para o senhor dizer que... 14ª rodada, Flávio. Faltam aí 16. Metade do campeonato já se passou. Mas você não acredita? Eu acredito. Eu acredito no dedo de Midas do Adson Batista, onde ele põe a mão. Eu acredito que ele ainda vai voltar aí com esse dedo de Midas que está um pouco apagado. Tá meio que ali, coloca o dedo, não tá virando ouro, tá virando meio uma coisa enferrujada. Tá bronze. De bronze para enferrujada, mas eu acredito que pode voltar com esse dedo de Midas. Por quê? Abre-se a janela de contratações. O senhor está muito pessimista. Não, no começo a gente falou em torno de 6 a 8 jogadores e estava incluindo o técnico. Eu agora penso até nos 8 para 9. Você também concorda, Kleber? Você que é torcedor aí, fanático do Atlético? Lembrando que o Atlético empatou com o lanterna da competição, o ABC, em 1-1. O Atlético estava perdendo o jogo e no final teve ali um lance e obteve o empate. O Ernesto, um lance até duvidoso, você viu depois. Ficou meio controverso aquilo ali, hein? Eu não vou estender esse assunto, é um lance assim meio que bizarro, um lance meio controverso, polêmico. Depois de tudo que nós estamos vivendo no futebol, é um lance meio difícil até de acreditar que aconteceu, Ernesto. Sinceramente, Flávio. E a gente vem a campo, o programa Bola na Rede é isso, o que nós trazemos é o que acontece no momento. O torcedor ele sempre quer alegria para o seu clube, mas ele também quer criticar. Quando acontece um jogo igual de ontem, do Atlético e o ABC, o Atlético poderia ter vencido, alcançado mais pontos, 3 pontos importantes. Empata, Flávio. Brincadeira, não? Esse é o Atlético Goianiense. A nossa equipe acompanhou o confronto entre ABC 1, Atlético Goianiense também 1. Traz os melhores lances e as informações do Dragão para você. Curta seu sabor, viva seu lugar. Quat. Melhores momentos. Após um primeiro tempo morno, a emoção no duelo entre ABC e Atlético Goianiense ficou reservado para a reta final. O goleiro do Atlético Goianiense, Diego Loureiro, acabou expulso após cometer pênalti, convertido por Tony Anderson. Já nos acréscimos, David Braga aproveitou a falha de Simão e decretou 1-1 no Frasqueirão, em duelo válido pela 14ª rodada do Brasileiro da Série B. Felipe Garcia também levou o vermelho antes do ABC levar o empate.
Com o empate sofrido nos acréscimos, o ABC segue na lanterna, com 7 pontos ganhos e com apenas uma vitória na competição. Já o Atlético Goianiense segue oscilando, ocupando a 9ª colocação com 21 pontos. Sem emoção, o resultado do primeiro tempo não poderia ser diferente do que 0-0. O ABC voltou com mais fome para a segunda etapa. Na primeira jogada construída, Felipe Garcia desperdiçou chutando para fora. Apesar de mais movimentado, o duelo seguiu morno. Contente com o empate, o goleiro Diego Loureiro levou cartão amarelo por retardar a partida. O cartão bobo custou caro. Após cobrança de escanteio, o goleiro saiu mal e acabou acertando um soco em Tony Anderson. Depois do VAR, o juiz assinalou pênalti e advertiu o arqueiro com o segundo amarelo, sendo assim expulso. O próprio Tony Anderson cobrou e abriu o placar, aos 35 minutos. Com 1 a menos, o Atlético Goianiense se lançou ao ataque. Com mais qualidade, o time pressionava os donos da casa. David Braga saiu cara a cara com o goleiro, mas foi bloqueado na hora da finalização. Generoso, o juiz deu 13 minutos de acréscimos, que foram de pressão do time goiano. Aos 49, Felipe Garcia acertou o cotovelo em Heron. Novamente com o auxílio do VAR, o atacante foi expulso. Com 10 para cada lado, o Atlético Goianiense foi para o tudo ou nada. Já aos 58 minutos, Kelvin cruzou, o goleiro Simão falhou e a bola sobrou para Ayrton, que cruzou para David Braga empatar a partida. A dupla volta a campo no sábado, pela 15ª rodada da Série B. Às 16 horas, o Atlético Goianiense terá o clássico contra o Vila Nova, no Antônio Ascioli, em Goiânia. 1 hora mais tarde, às 17 horas, o ABC visita o Avaí na Ressacada, em Florianópolis. Isso é lógico que nos tira opções mais de ataque. O próprio Rodrigo, por ser um lateral ofensivo, um lateral de qualidade, que vinha fazendo assistências, gols. Então, esse é um peso. Mas nós temos que nos procurar corrigir e procurar cumprir com algumas coisas com essas ausências. Talvez nós tenhamos aí 2 ou 3 jogadores para o próximo jogo. Nós temos que ver, vamos avaliar com calma para o próximo jogo contra o Vila. Então, é lógico que se tivesse aqui mais opções ofensivas seria melhor, mas eu não quero ficar também com álibis e ficar como parte de desculpa por nós não termos vencido hoje. 4 jogadores aí fora. Agora o Tubarão parece que teve uma fratura. E assim, vivemos um momento de muita dificuldade, né? Com jogadores importantes. Segundo, para mim não foi pênalti, eu vi o lance, né? Futebol é esporte de contato, né? O VAR realmente nos prejudicou e a gente está passando momentos também de erros de arbitragem. O último árbitro que apontou contra o Pedro foi um árbitro também da arbitragem muito ruim, mas pela circunstância, a expulsão e o desespero criado naquele momento, a gente leva esse empate que foi bom para nós, né? A gente tem que somar pontos fora de casa. Ernesto Dias, 1 a 1 com o ABC, o lanterna da competição. Tá aí as informações do Dragão, amigo. Eu já te provoco uma outra polêmica. No começo do campeonato, na saída de Mozart, veio aí então Alberto Valentim, um técnico de Série A, e o Watson Batista, Flávio, mantendo esse cidadão até o presente momento. 6 derrotas, empates. Não está na hora de cortar o... Opa, não posso nem falar isso aqui, que é uma polêmica à parte. Ernesto, tá caindo o índice de desemprego no Brasil. Você tá querendo desempregar mais um, o Valentim? Para com isso, Ernesto. Deixa eu dizer uma coisa. Não dá para ficar em cima do muro. Mas se eu pudesse ser aquela mosquinha ali que vai no escritório do Adson Batista, eu gostaria muito de ter ouvido, na chegada do Valentim, o que ele disse para o Adson Batista quando o assunto foi contratações. Por quê? O Valentim pode ter chegado, analisado a sua equipe e dito para o Adson o seguinte: olha, eu preciso de uma zaga, eu preciso de um meio campo, preciso de laterais, preciso de um atacante, eu preciso de um novo time, eu preciso de contratações pontuais, jogador A, jogador fulano, jogador cicrano, jogador beltrano, esses jogadores eu preciso para montar o time. Se ele fez isso, o Adson Batista não tem
do que reclamar. Não dá para o Adson Batista já ir decepando ali, pedindo a cabeça do Valentim. Agora, se o Valentim chegou, sentou na frente do Adson e disse: presidente, analisei o time, eu dou jeito nesse time. Então tá na hora do Adson Batista já assinar ali a rescisão contratual do Valentim. Então, como eu não ouvi essa conversa, eu vou apostar na experiência do Valentim, né? No bom caráter dele, na experiência, em tudo que ele já apresentou no futebol nacional. Então, eu acho que o Adson Batista precisa esperar a janela de contratações, fazer, se não todas, eu acho que não dá para atender tudo, mas fazer uma boa parte dos pedidos em contratações do Valentim e aí, após isso, aí ver. Eu sei que futebol é dinâmico, pode, após isso, não dá mais tempo, mas é o certo a fazer. E a sua opinião, qual é? Não, você me perguntou o placar de Atlético e Vila que eu vou falar no final. Então eu vou te responder a pergunta te perguntando. Olha aí o trava-língua. Quem vence amanhã? Claudinei Oliveira ou você que está dando mais uma chance para Alberto Valentim? Não sou eu, é você. A torcida lá mandou, ó. Ô Ernesto, como diz aquele grande filósofo, clássico é clássico e vice-versa. Atlético Goianiense e Vila Nova no próximo sábado no Antônio Ascioli. E aí uma polêmica. O próximo sábado, que é amanhã. Amanhã. O Vila pediu, né, a sua carga de 10% de entradas para esse confronto. A princípio, não é oficial, mas a princípio, Adson Batista, diretoria atleticana, negou esse pedido. Ernesto, vamos lá. Eu acho que já tem que parar com isso. O bom mesmo é ver as duas torcidas em campo, ali todo mundo dividindo, o estádio lotado. No último jogo do Vila Nova estava lindo, 9.000 pessoas. Olha, o torcedor quer ir a campo. O torcedor quer ir a campo, Flávio. 10%, deixa eu pedir minha técnica ali, ele olhar para cá, 10% da capacidade do Antônio Ascioli. Será que a minha equipe tem uma ideia aí de quanto que dá isso? 2.500 pessoas? 1.400, a técnica respondeu lá. Já respondeu aqui, entrou aqui o áudio, 1.400. 10% da capacidade do Antônio Ascioli, 1.400. 1.400, eu acredito que a nossa força policial de segurança esportiva dá conta de resolver aí para não ter atrito. Será que dá, Ernesto? Muito, muito. E ainda tem um presidente do Vila Nova que tem toda a sua hegemonia. E é um policial, pode conseguir também. Tem o Vila e o Atlético merece uma segurança à altura, merece um jogo vai ser um dos melhores jogos do campeonato, apesar que eu ainda digo que o melhor elenco atualmente é o do Vila. Não desmerecendo você, torcedor do Atlético. Olha, eu não quero aqui queimar minha língua, nem fazer aqui uma campanha que vai dar em tragédia. Mas olha, eu acho que esses 10% do Vila vai ser um jogo maravilhoso, um espetáculo, com duas torcidas em campo, torcida do Vila Nova em menor número, torcida do Atlético lotando o Antônio Ascioli. Acho que vai ser um espetáculo de duas torcidas. Então, vamos liberar aí, forças policiais, vamos fazer essa segurança aí da moçada para voltarmos aí duas torcidas em campo, Ernesto. Eu faço essa campanha, e você? Eu também, e o próprio torcedor quer isso. Olha, vamos fazer isso. Então, vamos finalizar esse bloco com o camisa 10 aqui da equipe do Bola na Rede. O nosso querido Tião Peixoto com o quadro A Bronca do Povo. O Tião Peixoto, ele responde, o Tião Peixoto, ele vai atrás. Neste momento, o Tião vai explicar para você o que é o quadro A Bronca do Povo. Ô, Ernesto, o Tião é o nosso camisa 10, rapaz. Um povo aqui tem voz e vez. O povo soberano. A Bronca do Povo. Ô, Tião, que quadro é esse? Aqui o defensor do povo. Quero pedir a minha querida, morador da minha querida Goiânia, esse quadro, nós criamos a boca do povo para defender o povo. Por isso, povo, você vai ter vez e voz nesse quadro. Tião Peixoto, Deus em primeiro lugar. Bronca do Povo. Grande Tião Peixoto, a voz do povo. O Tião ouve você e resolve, viu, Ernesto? Sim, aqui o povo tem voz e tem vez. Com essa explicação aí do Tião,
com o quadro A Bronca do Povo. Vamos a um breve intervalo. Na volta tem mais futebol. Quat tá ligada. O lugar onde você vive tá aí dentro de você. Pode ser um cheirinho, um gostinho. Nosso país tá cheio de países, uai. Meu país feijão tropeiro. Meu país viaduto Santa Teresa. Meu país cachoeiras. Meu país sertanejo. Quat quer saber qual gostinho de viver no seu país. Quat, curta seu sabor, viva seu lugar. Estamos de volta com o Bola na Rede, o seu programa. O programa que te acompanha aí na hora do almoço ou naquela pausa que você tem aí para nos acompanhar. Ernesto Dias, a pergunta é, o senhor gosta da sua sogra? Ah, eu amo a minha sogra. É a minha segunda mãe, né? Segunda mãe mesmo. A minha mamãe tá no andar de cima e é ela quem cuida de mim. É a mãe, uma super mãe. Por que, Flávia? Pergunta. Você gosta da sua sogra? Eu amo a minha sogra. Ela já fez a passagem, já está lá morando com Deus. Aí eu a amo ainda mais. Mas deixa eu te falar uma coisa. Por que essa pergunta, Flávio? Tem um jogador do Goiás... Sim, diga. Que ele não deve amar, ele deve adorar, amar, ele deve rasgar todos cedas para sua sogra. Sabe quem é? Diga-me. O Vinícius. Notícias dão conta de que ele foi na diretoria para que comprasse o seu passe, para que fizesse ali uma composição com ele. A diretoria respondeu, Vinícius, nós não temos dinheiro. Sabe o que ele respondeu? Diga-me. A minha sogra tem. A sogra dele colocou... Ah, mas ele gosta da sogra dele financeiramente? Deixa eu te falar as cifras. Deixa eu te falar as cifras. Ela colocou R$500 mil para que o Goiás comprasse o Vinícius. Há um juros, teve juros, então deixa eu te falar. Com 500 mil a sogra dele foi assim um banco? O banco. Porque a gente não pode falar aquele outro esquema agiota. Então, deixa eu dar um recado aqui. Amigão, cuidado quando você for ter atrito com a sua sogra. Ela pode estar aí com R$500 mil no banco, na conta, você não está sabendo. O Vinícius soube, né? Já fez essa composição. Então, parabéns para a sogra do Vinícius. Se a minha sogra emprestasse dinheiro para o Goiás, amigo, eu largava até minha mulher e casava com a minha sogra. A minha sogra já é diferente. Ela tem 2 genros. Ela não divide o dinheiro para os 2 genros, não, mas para suas filhas, ali tem dinheiro em caixa a qualquer momento. Ué, Ernesto, um beijo para você, minha sogra, um beijo no coração, a dona Edna. Ali é a nossa fã número 1, viu, Flávio? Diga. Nada de errado nisso, sem dúvida não tem nada de errado. Foi feito aí, a sogra emprestou, o Goiás fez a composição, pagou uns juros, eu acho, que bem menores do que se fosse... Porque acaba voltando o dinheiro para a sogra. Também, né? Também, de todo jeito, o Vinícius, sem receber ela não vai ficar. Fica tudo em família. Sem receber ela não vai ficar, porque o Goiás paga seus débitos, o Vinícius também tem um dinheiro ali para compor isso. Então, foi só deixando descontraído aqui. Para falarmos de Goiás, né, nada errado nessa transação aí, mas foi só para descontrair também. Uma coisa que chamou a atenção, a sogra dando dinheiro para que o genro seja comprado pelo Goiás Esporte Clube. Agora vamos falar de coisas, não que essa não seja séria, 500 mil é muito sério, é sério demais, mas vamos falar... meio milhão. É meio milhão. Vamos falar de Copa Sul-Americana? Sim. A nossa equipe acompanhou o Goiás na Copa Sul-Americana. Vamos aos melhores momentos e as notícias do Goiás. Curta seu sabor, viva seu lugar. Quat. Melhores momentos. O Goiás confirmou sua vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana ao derrotar o Santa Fé na Colômbia nesta quarta-feira por 2-1, dando um tempo na má fase que o persegue no Brasileirão. Invicto, o Goiás terminou na liderança do Grupo G, com 12 pontos e eliminou o Santa Fé terceiro com 7. O Universitário do Peru bateu o Ginásia e Esgrima e ficou com 10 pontos, na segunda posição. O Goiás virou a chave e deixou de lado a luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Pela Sul-Americana, focou na boa campanha e resolveu dar trabalho ao Santa Fé no primeiro tempo. A tática foi correta, tanto que o time esmeraldino inaugurou o marcador aos 24 minutos. Após cruzamento rasteiro de Diego Gonçalves, Guilherme Marques completou para o fundo das redes. Após o gol, o Goiás recuou e chamou o Santa Fé para o seu campo de defesa.
Aos 31 minutos, Radalega chegou com perigo e mandou por cima do gol de Tadeu. O goleiro fez um milagre logo na sequência ao pegar um remate de Marrugo. A defesa foi no reflexo. O Goiás conseguiu controlar a pressão e voltou com a mesma tática para o segundo tempo. O Santa Fé então foi para cima e resolveu bombardear a área do goleiro Tadeu. Apesar do alto volume de jogo, o time colombiano não conseguia transformar a superioridade em gol. Depois de tanto insistir, o Santa Fé foi colocar fogo na partida aos 26 minutos. Após bate e rebate dentro da área do Goiás, a bola sobrou para Radalega, que emendou um voleio para empatar. Precisando de mais um gol para se classificar, o Santa Fé se jogou ao ataque e acabou castigado. Aos 50 minutos, Sander recuperou a bola e partiu em contra-ataque. Ele deixou com Mateuzinho, que limpou a marcação e sacramentou a vitória esmeraldina. Com 12 pontos, o Verdão avança na condição de primeiro colocado na chave, invicto com 3 vitórias e 3 empates. O adversário do Goiás nas oitavas de final da Copa Sul-Americana vai sair de um dos confrontos entre os times que terminam a fase de grupos na segunda colocação diante das equipes que ficaram em terceiro na Copa Libertadores. Ernesto Dias, tá aí as notícias do Goiás, o confronto com o Santa Fé, 2-1 para o Goiás. O Goiás volta para casa classificado. Tem uma semana aí, mais ou menos uma semana de descanso? Até segunda-feira contra o Curitiba. Até segunda. Não é uma semana, não é uma semana. É um fim de semana. É um fim de semana. E como você viu essa vitória do Goiás frente ao Santa Fé? Olha, eu vi ali um Santa Fé valente, fortalecido, exército de um homem só, um jogador chamado Radalega. Se esse camarada tivesse mais tempo, Flávio, o Goiás tinha saído dali com um empate e dependendo de resultados. Mas eu não vim aqui para falar do Santa Fé. Eu vim para falar de um Goiás que está na UTI na Série A. Vale ressaltar, não cabe a nós aqui ficar questionando, mas um Goiás com uma logística diferente, que agora vai ter que gastar mais. Vai ter que entrar mais dinheiro em caixa para as oitavas de final da Sul-Americana. Flávio, eu até te questiono. Veja só, o Goiás está preparado para a Sul-Americana, para essa logística? Está preparado para a Série A aqui? Perdendo 3, vou citar 3 jogadores para que você depois também comente. Perdemos o Cauã, perdemos o Nicolas, perdemos aí Pedro Raul, goleadores do Goiás. O Goiás está preparado para uma Sul-Americana? Ernesto, eu vou novamente... Com esse time que está aí? Eu vou novamente aqui colocar aquela... Eu gostaria muito de saber como foi que o técnico português chegou e qual foi a conversa que ele teve com a sua diretoria. Ele pegou quase tudo pronto, né, Flávio? Sim, mas... Podemos falar de Armando Evangelista agora. O Ávila é que fez tudo isso. O Guto começou. Mas o Goiás não está pronto. Né? Longe de estar pronto. O Goiás é 17º na tabela. E eu tô sabendo aí que o Goiás contratou, tem 2 jogadores que não pode dizer, e contrato de mais 4. O Armando parece que quer um lateral esquerdo do time dele, tem 2 jogadores que não podem, ainda tá na enigma. Pra que tudo isso? Os Pinheiros são cruel. E eu ainda quero depois te fazer uma outra pergunta. E aí, você citou 2 que já chegaram, tem mais 4, tem aquela coisa. Os jogadores que o Evangelista pedir e que chegarem, tem que ser jogador pontual. Com certeza. Dá para compor elenco. O Goiás necessita... Você falou aí, Pedro Raul saiu... Nós só temos o Tadeu, graças ao São Tadeu. Você viu, né? O Goiás tem uma zaga que não é uma zaga de total credibilidade. O Goiás tem um meio-campo que não faz a ligação com o seu ataque. E o Goiás não tem um ataque. Não tem um homem lá no ataque, como você citou o Pedro Raul, que é aquele homem assim, o balangador de rede. Espera aí, se pintar no pé dele, na cabeça dele, pode ser gol. Goiás não tem isso. O misterioso caso Cauã. Nicolas brigou com Guto, ficou enraivado e foi embora no outro dia. Ernesto, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sei que são 2 competições distintas, mas me diga, essa classificação na Copa Sul-Americana pode trazer algo novo, um ânimo novo para esse selecionado esmeraldino dentro do Brasileiro da Série A? Sem sombra de dúvida, sabe por quê? É um feito inédito no Goiás. Passou para as oitavas de final. O Goiás teve isso outrora com o Genin. Você lembra muito bem, lembra até de um técnico bom do Goiás, hein? Era do Genin. A primeira fase
era Hélio dos Anjos, Enderson Moreira. Agora nós estamos na era Armando Evangelista. A pergunta que você me fez. Olha, eu vejo o Goiás mal preparado dentro das 4 linhas e fora das 4 linhas, Flávio, eu pensei o seguinte: nós temos que mudar um cidadão ali de função. O Arley não pode continuar na diretoria, eu penso que não. Até a torcida não deve estar satisfeita. O Arley tá pitando, mexe aqui, mexe. Ele está na função errada. Essa era a pergunta que eu ia fazer para você. É isso, tá aí o Ernesto Dias falando aqui. Peraí, a produção tá falando aqui? Foi no ponto aqui? Hã? Uma ligação pro Ernesto Dias? Quem é? É o Arley te ligando. Brincadeira da parte. Arley, grande Arley. O Arley tem uma história feita dentro do Goiás, goleiro, né? Quem não conhece o Arley. Minha função foi goleiro. Você também? Também. Não sobrava outro lugar no campo, mas eu fui um bom goleiro de destaque. O Paulinho e o Sérgio sabem disso. Quando eles não jogavam bem no ataque, aí colocava a gente lá na linha, acabava fazendo aquele gol diferente. Mas minha função no gol, como a do Arley. Mas isso é dentro de campo. Na diretoria. Está devendo aí o Arley Menezes. Lembrando que na próxima segunda-feira tem Goiás e Coritiba. O Goiás, que é 17º, abrindo a zona do rebaixamento, enfrentando o Coritiba, que é 15º na tabela. Então, na próxima segunda-feira, está aí na sua tela, o confronto a partir das 20 horas no estádio Ailê Pinheiro. Vamos agora falar de seleção brasileira de futebol feminino? A Bia, eu vou deixar só na Bia, não vou citar o sobrenome dela, porque aí trava a minha língua. A Bia, a técnica do time, da seleção. Então vamos ouvir a Bia, a técnica da seleção brasileira de futebol feminino, trazendo a convocação para o Mundial. Brasil! Isso é muito especial, ir para a Austrália, ir para a Copa do Mundo. Então nós temos uma equipe. Goleiras. Letícia Isidoro, Corinthians. Camila Santos, Bárbara, Flamengo. Zagueiras, Antônia, Levante. Bruninha, Gotham City. Tamires, Corinthians. Kathleen, Real Madrid. Laurin, Mônica, Madrid CFF. Rafael. Meio-campistas, Adriana, Orlando Pride. Ari Borges, Louisville City. Duda Sampaio, Corinthians. Andressa Alves. Luana, Corinthians. Ana Victoria. Atacantes, Bia Sanarato, Palmeiras. Debinha, Kansas City. Jaycee, Barcelona. Caroline, North Carolina. Nicole, Benfica. Gabi Nunes. And Marta, Orlando Pride. 3 reserve players. Tainara, FC Bayern München. Aline, Ferroviária. And Angelina, UL Reign. Brasil! Ernesto, acabamos de ouvir aí a Bia. Eu vou. Coloca na tela aí, moçada, para o pessoal ver. Pia Sundhage. Ela é sueca, dando aí a convocação da seleção brasileira de futebol feminino. O Brasil está de parabéns, o Brasil feminino, né? Ernesto, será que a Marta, eu acho que é o último Mundial da Marta, né? Já ganhou mais bolas ali de ouro do que Cristiano Ronaldo, do que Messi. Ela manda no futebol feminino. Será que essa é a Copa da Marta? Será que o Brasil será campeão? Será campeão. É o que a gente espera. Apesar que os Estados Unidos têm uma excelente equipe, as outras equipes não podem deixar de falar, mas é uma oportunidade de fechar com chave de ouro para a Marta. A Marta merece isso. A seleção brasileira feminina merece isso. As mulheres têm se dedicado tanto ao futebol
futebol, tem demonstrado que estão sim. Eu vejo daqui no futuro, viu, Flávio, um time misto dentro de campo, entre jogadores masculinos e jogadoras femininas. Uma nova modalidade, o senhor está citando, hein? Não, o futebol continua o mesmo. Mas... O futebol, o maior espetáculo do mundo, vai continuar no mesmo. Não, mas eu digo um misto de jogadores. Mas aí seria uma nova modalidade. Tem um futebol masculino, um futebol feminino. Futebol misto. Você sabe que, rapaz, o bola na rede é cultura demais. É cultura. Uma modalidade mista. O nome é futebol. A qualificação que vai se dar para o nome ali, TOTS, seria isso. Esse Todd já deu polêmica. Mas Flávio, tá aí. Eu vejo isso e num futuro breve, viu? Aí, já tem aí por alguns, eu não digo campeonato oficial, mas já se joga juntos homens e mulheres. Tá aí o Ernesto Dias e o Bola na Rede fazendo história e querendo fazer história, lançando uma modalidade, o futebol misto, com homens e mulheres dividindo ali o mesmo time dentro de campo. Futebol misto. Anote aí, você pode daqui a um tempo ver em campo, você vai lembrar. Quem foi que falou a primeira vez dessa modalidade? Ernesto Dias e a equipe do Bola na Rede. Ernesto, chegando ao final do Bola na Rede, quero desejar a você um excelente fim de semana, desfrute a família e os amigos. Fica aí a todos os telespectadores, é muito bom que você nos deixe entrar na sua casa na hora do almoço, essa hora tão excelente. Daqui uns dias também, Flávio, vamos estar fazendo programa aqui e sentindo cheiros agradáveis. A tecnologia tem avançado muito. Daqui uns dias nós vamos estar aí na sua casa sentindo o cheiro dessa comida deliciosa que você faz aí. É muito bom, um ótimo final de semana e um final de semana abençoado. Que Deus esteja aí abençoando cada um de vocês. É isso, esse foi o seu Bola na Rede. Desejando a você muita, mas muita saúde, trabalho, fé e sucesso. Desfrute a família e os amigos. Na próxima semana tem um compromisso marcado aqui no meu, no seu, no nosso Bola na Rede.